Olá, seja bem-vindo ao VPCcast. Aqui vamos conversar sobre evangelho, universidade, apologética, teologia ou talvez tudo isso junto. Então, continue conectado. Logo mais estaremos iniciando mais um episódio. Olá! Para você que está conectado com a gente, estamos iniciando mais um VPCcast. Hoje na companhia especial de Christian Pompeu, Guilherme Henrique e já com saudade do nosso querido Vitor Cavallari, que hoje não estará gravando com a gente, mas sem dúvida nas próximas oportunidades estará conosco. E hoje a gente vai tratar de um tema que é quente, é atual, mas ao mesmo tempo muito importante. A gente vai falar de teologia e a gente vai falar de missão. Inimigos ou aliados? Olha aí. Então, daqui para frente a gente vai estar tratando sobre essas duas coisas. Como elas se relacionam? Ou será que de repente elas estão correndo de forma paralela? Elas não caminham juntas, não podem ser trazidas para o mesmo propósito? E é uma questão que tem sido muito tratada aí em diversos círculos, né? E eu queria já situar um pouco aqui o nosso caminho aqui da nossa conversa nesse podcast. E quando eu falo de teologia, eu estou falando de teologia como uma disciplina acadêmica que envolve o estudo racional do ensino cristão, porque de fato todos nós de alguma forma somos teólogos. E aí, trazendo esse conceito de teologia, para alguns, a teologia é nada mais, nada menos do que uma ferramenta para esfriar os crentes. Ou seja, a teologia virou uma espécie de ferramenta para desviar os crentes da missão, desviar os servos de Deus do evangelismo e da busca pela salvação de outras vidas. Por outro lado, para outras pessoas, existe um domínio muito interessante, existe um domínio muito completo dos fundamentos formais da fé. Mas isso não se observa no alcance de outras pessoas, ou seja, isso não se traduz no perdido. E aí, programa ao vivo é assim, a gente já viu a trilha sonora aqui que vai estar acompanhando a gente em alguns momentos, certo? Mas já trazendo aí a saudação inicial dos nossos queridos participantes, Christian e Guilherme Henrique, eu pergunto para vocês, parafraseando aqui João Alexandre, como foi que surgiu esse abismo de gerações? Aí é com vocês. Fala pessoal, falando aqui Guilherme Henrique, como foi apresentado pelo nosso amigo Marquinhos, é um prazer muito grande estar aqui mais uma vez. Eu louvo ao Senhor por essa oportunidade de estar aqui trocando esse papo com vocês. Um tema muito bacana, muito relevante, né? Sobre a questão da teologia e missões. O que a gente pode estar aprendendo com isso? Então fica com a gente, escuta esse podcast até o final, tá? Que eu tenho certeza que vai ser edificante, vai ser uma coisa que vai estar edificando aí, contribuindo para a sua caminhada cristã. E para você também que não é cristão, que porventura chegou até aqui, fica com a gente até o final, que, brother, é um conhecimento, é uma informação que eu te garanto que de alguma maneira, em alguma área da sua vida vai ser relevante. Pois bem, como é que a gente chegou nessa parte, né? Como é que se colocou teologia versus missão? Como é que as pessoas passaram a ter uma ótica de teologia que é uma coisa ruim, né? Primeiro ponto que eu quero falar aqui é o significado da palavra teologia. Teologia é uma palavra grega que tel, Deus, e logia, estudo, conhecimento, né? Palavra. Então, teologia, em outras palavras, é o conhecimento de Deus, é você buscar a conhecer a Deus, seus atributos e tudo aquilo que envolve Deus. E como é que uma pessoa que se diz cristã, né, ela para e pensa e é tomada pelo entendimento que teologia é uma coisa ruim? É só você pegar o significado da palavra. Bom, teologia é conhecer a Deus. E um cristão que confessa a sua fé, tem a sua confissão de fé em Cristo, e aí envolve outro assunto, né, que pode ser temas de próximos podcasts aí, sobre a questão da Trindade. Bom, então
Essa é a missão da minha vida, é conhecer a Deus. E hoje a gente tem essa realidade muito, muito clara, muito latente, infelizmente, dentro do ambiente da igreja, que teologia é algo ruim. Isso me remete muito à minha vozinha materna. Graças a Deus ela é cristã, foi alcançada pela graça, e aí tem uma caminhada boa aí de bom tempo de cristã, e várias vezes a gente já se pegou conversando, né, e tá claro na cabeça dela que teologia afasta o cristão. Teologia desvia a pessoa. E o que me deixa preocupado, né, é que essa mentalidade que tá na cabeça da minha avó não é só na dela, é de muita gente mesmo, que infelizmente tem aquele entendimento que a letra mata, né? E a letra não mata, cara, a letra não mata. Então, para esse primeiro momento, eu quero que vocês que estão ouvindo a gente deixar muito claro, né, que infelizmente hoje essa questão da teologia vinculada à igreja, vinculada a missões e tudo que envolve, porque igreja e missões não tem como desvincular isso aí, né? Aí a palavra, vamos voltar para o significado da palavra. A palavra igreja significa sair para fora no grego original, né? Então, hoje, infelizmente, teologia é essa realidade, que é uma coisa ruim, que é uma coisa que desvia, a letra mata, e isso está cauterizado na mente de muitos cristãos e de muitos cristãos. E ao longo do podcast a gente vai estar destrinchando e chegando na conclusão que não, irmão, a teologia não mata, pelo contrário, ela traz a vida. Obrigado. E aí, Cris? Como o nosso amigo Gui situou, a gente vê que realmente existe uma fogueira aí que está acesa. E aí, dando nome aos bois, eu queria trazer essa missão árdua para você. Se existe essa fogueira acesa, quem foi que jogou lenha, ou pelo menos trouxe aí, de repente, alguma lenha, para que ela continuasse acesa? Eita, fala aí, pessoal, sou o Christian. É muito bom a gente poder estar conversando sobre isso, até porque, assim, eu já tenho um tempinho de caminhada cristã, e essa discussão, na verdade, eu vou chamar de superstição, certo? Essa superstição entre os crentes, principalmente de determinadas vertentes, de que há uma separação entre a teologia acadêmica, né, o estudo teológico formal, e uma teologia prática, seja teologia bíblica, seja uma teologia prática dentro da igreja, ou coisa parecida. É algo que desde que eu me lembro, quando eu entrei, quando eu me converti, quando Cristo me alcançou, era algo que já existia. Eu lembro que, por exemplo, quando surgiram as escolas bíblicas, eu sou de vertente pentecostal, quando surgiram as escolas bíblicas no nosso ministério, por exemplo, houve já, desde muito tempo, isso 60 anos atrás, uma resistência muito grande por parte de alguns irmãos a respeito desse tipo de estudo. Porque, tipo, eu vou estudar a Bíblia eu tenho que estudar em casa, eu tenho que ler aqui com os irmãos na igreja, eu tenho que ouvir o pastor pregar, para que esse negócio de estudar temas específicos, então sempre teve essa discussão muito grande. Eu não sei como é em algumas igrejas de outras vertentes, apesar de eu conhecer, ter vários amigos de outras igrejas, de outras denominações, onde talvez não haja uma visão tão dualista entre a teologia formal e a vida cotidiana da igreja, e a prática de missões, de evangelismo, etc. Até porque, como a gente vai conversar um pouquinho depois, não existe missões se não existe igreja. Tá? E não existe uma prática missionária efetiva se não existe um pensar por trás. Mesmo aqueles que não têm uma fundamentação teológica por trás da sua prática, eles ainda têm algum tipo de visão teológica que fundamenta a maneira como eles vão agir, mesmo que seja a ausência disso. Tá? Mas é um conflito que já existe há muito tempo. Então, por exemplo, se eu for pegar 15 anos atrás, que foi quando Cristo me alcançou, era algo que já existia. Eu lembro que teve um irmão na nossa igreja que ele foi um dos primeiros da congregação do qual eu já fiz parte, e fez um curso teológico dentro do próprio ministério, que ele foi rechaçado pelo restante da comunidade, e sempre tinha essa história de que esse conhecimento teológico esfria crente. Eu não sei exatamente onde começou, mas as raízes têm pelo menos aí umas 5 décadas, pelo menos dentro do ministério do qual eu faço parte. E se você for ver no nosso tempo, talvez as coisas tenham se invertido um pouco mais, porque o tema não se levanta mais o tema para discutir, existe algo velado, é o que eu percebo, né? Existe ainda esse pensamento na cabeça das pessoas, mesmo que não seja algo falado. Pelo menos é o que eu percebo, principalmente entre os mais jovens, hoje em dia, tá bom?
Mas é um debate já antigo que provavelmente vai continuar até a vinda de Cristo. Mas eu percebo, por outro lado, que à medida que a gente for avançando a nossa maturidade espiritual, é algo que pode começar a deixar de existir, pelo menos então, em grande escala, como a gente tem visto aí nos últimos anos. Tá com vocês aí. Então, para você que tá ligado aí, deu para entender mais ou menos aí como é que essas chamas aí de repente têm sido acesas ou de que forma elas têm sido alimentadas. Mas já deixando claro para você que o nosso objetivo final aqui não é jogar de repente mais um pouco de querosene, pelo contrário, nós estamos aqui para de alguma forma trazer a nossa contribuição, pegando um pouco daquela parábola do beija-flor. Se a gente não pode apagar o incêndio, mas de repente a gente está aqui querendo trazer aqui a nossa humilde contribuição para que de repente certas coisas que aparecem tão separados, de certa forma tão distantes da nossa mente, possam ficar mais claras. E aí, nos próximos minutos, tem muita coisa boa pela frente. A gente vai falar aqui de futebol, a gente vai falar aqui de desenho animado. Você não está entendendo, mas continua ligado que está tudo relacionado. Dando seguimento ao nosso VPCcast, a gente mostrou para vocês, em um linguajar aí bem ameno, né, uma pequena treta, né, que tem rolado aí no meio cristão, né, sobre duas coisas que aparentemente estariam bem relacionadas, como situaram aqui os nossos queridos participantes, mas que de repente têm, de alguma forma, sido colocados em uma fogueira, né, que tem surgido pensamentos, discordâncias, visões paralelas, transversais e tudo isso ao mesmo tempo. E aí, nesse segundo bloco, se a gente estivesse com a câmera, a gente iria focalizar agora nossa atenção para a galera da academia, os estudiosos. E aí, pegando o exemplo de um pastor muito querido aqui no nosso estado do Ceará, o pastor Rômulo Monteiro, ele fala do exemplo dos teólogos, aqueles que têm se preparado para o ministério, que têm se preparado para a vocação e, de alguma forma, em alguns momentos, buscando enriquecer a pregação, buscando trazer mais conhecimento para os irmãos, em vez de trazer algo que avance no conhecimento, em alguns momentos mais confundem ou, de alguma forma, trazem conhecimentos que não trazem algo de útil ou produtivo para que o reino possa avançar na vida de algumas pessoas para a edificação dos irmãos. E, popularmente, ele usou o exemplo do ex-jogador Robinho como aqueles que estão pedalando. E aí, contextualizando aí o tema para vocês, eu pergunto, qual seria o conselho, quais seriam as dicas que vocês dariam para essa galera que está entendendo a importância da teologia, para que eles, assim como nosso amigo Robinho, né, em alguns momentos, nosso querido, né, por alguns odiado, por outros, Neymar, em vez de pedalar para trás, possam avançar usando seu conhecimento para o reino de Deus. Se você não gostou, desde já peço perdão aí pela piada muito sem graça. Com vocês. Muito bom. Vamos lá, pessoal. Essa questão eu acho muito interessante. E eu assisto bastante alguns conteúdos do pastor Rômulo Monteiro também, de outros irmãos proeminentes aqui no estado. E esse erro, na verdade, né, que ele comentou, é uma falha, é uma gafe que quem está ingressando às vezes no mundo do estudo teológico mais formal pode cometer. E é uma coisa que os professores também se preocupam muito em falar com os alunos a esse respeito. Mas eu acho que tudo se resume à raiz do porquê que você faz aquilo, certo? Todo mundo que estuda teologia de maneira formal, seja online, presencial, seja em cursos de curta duração, seja um curso de formação de seminaristas ou coisa parecida, precisa entender que o estudo da teologia acadêmica, ela não é um estudo com um fim em si mesma. Claro, eu posso estar buscando querer ser apenas um teólogo, ser um Carson aí da vida, que mesmo o próprio Carson não é apenas um teólogo, é pastor. Eu posso querer ser um escritor de teologia sistemática, como o pastor Franklin Ferreira ou coisa parecida, não tem problema.
Mas é preciso que qualquer pessoa que estude teologia de maneira formal entenda que o objetivo final do estudo da teologia é o serviço à igreja. Porque se eu não estou me dedicando àquilo com o objetivo de servir a minha igreja de uma maneira melhor, seja no ensino, na pregação, seja no ministério, seja no aconselhamento pastoral, seja num corpo de presbíteros, seja num diaconato, se eu não tenho o objetivo de servir a minha igreja de maneira melhor com aquilo que eu estou estudando, é aconselhável até que eu nem faça. Por quê? Porque do contrário, eu posso estar estudando aquilo pelas motivações erradas. E é aí que mora o grande problema. Quando é que o cara acaba pedalando para trás? Quando ele não tem maturidade para poder submeter o conhecimento que adquire às necessidades práticas da igreja. Que aí é problemas que a gente enfrenta até mesmo nos estudos formais de teologia, é da galera que tem um conhecimento muito massa, mas eles não conseguem enquadrar esse conhecimento, não conseguem aplicar ou adequar ou contextualizar esse conhecimento para a realidade da igreja, para servir de maneira eficaz na igreja. Então acaba que eu fico um cara ali com a cabeça medonha, né? Muito conhecimento teológico, eu manjo de um panorama medonho aí, eu tenho teologia bíblica, teologia sistemática decorada, sei fazer exegese, sou mestre na hermenêutica, tenho uma homilética boa, mas eu não consigo contextualizar esses conhecimentos todos para a vida prática da minha igreja, né? Tipo, de que maneira eu consigo associar os conhecimentos teológicos que eu tenho a respeito, por exemplo, de uma teologia da missão, de que maneira eu consigo usar isso na igreja? Se eu estudo, por exemplo, evangelismo no curso lá teológico, de que maneira eu consigo colocar isso na minha igreja sem ser aquele indivíduo que é contra um e contra todos, né? E há esse grande problema. Então, o conselho principal para essa galera que está estudando teologia formal, de maneira dedicada, é, primeiro de tudo, veja por que você está querendo estudar isso, por que você está estudando teologia, e busque, por meio desse seu estudo, formas de servir na sua igreja local. Claro que dependendo da igreja da qual você faz parte, você não vai encontrar talvez um espaço imediato, mas você pode pedir, acima de tudo, a orientação a Deus, aos pastores da sua igreja, de que maneira você pode utilizar esse conhecimento que você está adquirindo, que é saudável, que é necessário, que é bom, para servir à comunidade. Eu creio que talvez esse seja o principal conselho para essa galera, assim, do que eu consigo elencar agora na minha mente, né? É utilizar o conhecimento teológico a serviço da igreja. Do contrário, ele se torna apenas mais um estudo acadêmico qualquer. Bom, eu não sei o que é que vocês pensam, mas pelo menos é isso que eu consigo imaginar num primeiro momento. E aí, Gui, você muito que está no contexto aí do aprendizado, aí, você pode até apresentar para a gente um pouco da sua experiência. Você está se sentindo mais pedalando para trás, ou você está conseguindo armar o jogo aí para frente mesmo, para edificar a igreja e para alcançar outras pessoas? Maravilha. Escutando o Cris, tô aqui com o meu caderninho, anotei algumas coisas, mas o amigo Marcos me trouxe outra proposta, então vamos pela proposta dele, vou ver se eu encaixo aquilo que eu escrevi aqui. Mas vamos lá, maravilha. Na caminhada da fé eu poderia falar que eu tô à minha idade, né? Mas tendo um real entendimento do que é o cristianismo, pelo menos um pouquinho, né? O que é você ter um compromisso com as escrituras, em viver o que a Bíblia diz, sendo ela minha regra de fé e prática, tendo vida de oração e realmente buscando um relacionamento com o Pai, é de um tempo pra cá. Por que eu tô falando isso? Porque foi um dia desse, pra quem tá me ouvindo aí, um dia desse, 2, 3 anos atrás, que a teologia me alcançou e eu me apaixonei pela teologia, né? Até na minha bio do Instagram tem lá, dentro da minha apresentação, eu sou um amante da boa teologia. Eu amo conhecer a Deus, cara. Eu amo conhecer a Deus porque lá em Atos, capítulo 4, verso 32, o irmão Lucas, inspirado pelo Espírito, deixou o seguinte registrado para mim, para os meus irmãos que estão me ouvindo e para você aí também, que nós não devamos deixar de compartilhar aquilo que nós temos visto e ouvido da parte do Pai. Então eu tenho visto muito conhecimento de Deus. Eu tenho visto as maravilhas que o Senhor me deixou por meio da sua palavra. E a partir daí a gente compartilha, né? Eu comprei um curso, né? Não estou ainda num seminário. Aqui eu moro em Fortaleza, não estou aqui um dos seminários mais conhecidos presencialmente é o Cibima, né? Até onde eu sei, um ótimo seminário, hashtag me patrocina, não, brincadeira.
Mas esse curso já veio acrescentar muito na minha vida, eu não me arrependo de ter adquirido ele. É um curso básico, né? Mas já me deu aí por exemplo, eu escutei o Cris falando hermenêutica, homilética, exegese. Se não fosse esse curso, eu ficaria, macho, esse caba tá falando em mistério, eu não sei o que é isso aí, não. Mas hoje, poxa, hermenêutica, interpretação, né? Homilética, arte de você anunciar as escrituras, de você se comportar, a questão da fala, do discurso também. Então, de acordo com o que o Marquinhos me perguntou, pessoal, vocês que estão aí me ouvindo, a partir da minha experiência, cara, a teologia foi tranquilamente eu posso afirmar que foi um divisor de águas na minha vida. E eu super te encorajo, meu irmão. Eu super te encorajo a você estar buscando conhecer a Deus, tá bom? E só pra não deixar de pontuar de maneira breve, tá, Marquinhos e Cris? De maneira breve, aquilo que você perguntou pro Cris nesse segundo bloco, sobre a questão da pedalada e tudo mais. Do meu entendimento, você não segue por esse caminho de pedalada, né? Você não acaba não retroagindo, usando aqui um termo jurídico, né? Não acaba retrocedendo na sua caminhada com Deus, a motivação do seu coração. Eu quero conhecer a Deus porque eu quero ajudar a minha igreja, eu quero fortalecer a minha igreja, eu quero que a minha comunidade de fé, os meus irmãos estejam firmados na rocha. Entenda uma coisa, querido, você ama missões, tanto que o tema aqui do podcast é teologia, né, versus missões e tal. Eu tenho um chamado para pregar no Zimbábue, tenho um chamado para pregar na Coreia do Norte, o país mais perseguido, o país que mais persegue cristão, pelo 20º ano da lista mundial da perseguição, de acordo com a missão Portas Abertas. Amém, irmão? Mas deixa eu te falar uma coisa, a tua missão, ela começa na tua comunidade de fé. Acompanha comigo, Atos capítulo 1 vai falar lá o quê? E Jerusalém, como é que Lucas deixou registrado? Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Eu te pergunto, por que Lucas não começou escrevendo os confins da terra? Por que ele começou com Jerusalém? Porque, brother, nós começamos a nossa missão servindo a nossa comunidade de fé, a nossa Jerusalém, a minha Jerusalém. Então eu busco teologia, eu busco conhecer a Deus. Por quê? Porque no primeiro momento eu quero me aprofundar no relacionamento com o Pai e, na sequência, ajudar o meu próximo e, principalmente, os da comunidade de fé, da minha comunidade de fé, né? Da minha igreja, da minha church. E eu encerro por aqui nesse momento. Obrigado. Galera, bom demais esse bloco, mas a cereja do bolo tá vindo aí no próximo. Então, continua aí conectado com a gente, acompanhe até o final, porque nós estaremos aí na companhia de Felícia, Pink e Cérebro no terceiro bloco. É isso aí. Já denunciei um pouco da idade, né? Continua conectado com a gente. Então, chegando agora no nosso terceiro e último bloco, já com 3 ilustres desconhecidos para você que é da geração Y ou da geração Z, mas que para a galera que já tem uma caminhada a mais, que já tem um RG com alguns dígitos, vai conhecer. É a Felícia, o Pink e o Cérebro. E o que é que esses 3 têm a ver aqui com o nosso assunto? Nós vamos tratar desses irmãos que estão aí colocando a mão na massa, desses irmãos que estão efetivamente participando da missão de Deus, que é aquela galera que, diferentemente de alguns citados no bloco anterior, não pedalam, é a galera que joga sério, chuta para frente. E aí existe uma visão aí desses que estão totalmente envolvidos na missão, de que, de repente, o pessoal que está na teologia parece muito com o Pink e o Cérebro. Eram 2 ratinhos que todos os dias eles planejavam dominar o mundo, mas acabavam tendo seus planos frustrados por algo que a sua dona fazia, que era a Felícia, ou de repente por alguns fatores externos que aconteciam no ambiente ao redor. Ou seja, de alguma forma eram pessoas que estavam com muitos planos, mas totalmente desconectados do mundo. E muitas vezes a gente enxerga para essa galera que está na missão, o pessoal da teologia se parece muito com o Pink e o Cérebro. E eles entendem que não vale a pena você estar parado em um laboratório, não vale a pena você estar pensando em planos mirabolantes.
enquanto a missão de Deus pode ser realizada. E aí fica essa reflexão. Como é que a gente pode compreender o estudo da teologia como parte integrante do avanço missionário? E aí, meus queridos? Rapaz, que pergunta extremamente relevante. Se eu não tivesse sendo participante desse podcast e apenas como ouvinte, escutasse isso, caramba, cara, que pergunta, não é? E diante disso, daquilo que eu penso, né, baseado nas minhas leituras e principalmente naquilo que a palavra do nosso Papai do Céu nos diz, eu quero que você imagine comigo a seguinte ilustração. Você está indo para uma guerra, certo? Você está indo para uma guerra e lá é uma batalha, e para você vencer essa guerra você precisa de inúmeras coisas, entre elas organização, estratégia e armas, né? Você precisa se armar. Paulo vai falar, concluindo a carta aos Efésios, dizendo que nós estamos numa guerra, mas é numa guerra de cunho espiritual, e é por isso que ele vai falar as armaduras de Deus, a armadura de Deus, né? Capacete da paz, o escudo da fé e por aí vai. O que eu tô querendo dizer com tudo isso? Se você que tá me ouvindo agora, meu irmão, minha irmã, né, e tem certeza do teu chamado missionário, não, sabe, Deus chamou para missões para os povos não alcançados, para os quilombolas, para os ribeirinhos, para os menos pobres, para os mais ricos, ambiente acadêmico também, que faz parte desse ministério aqui, como Vidas para Cristo, ou uma missão transcultural. Eu oro em nome de Jesus para que já esteja muito claro no seu coração e na sua mente, e que esse conteúdo que você está ouvindo possa estar reforçando isso, que você necessita, querido, de teologia, e de boa teologia. Eu te encorajo. Terminou de ouvir esse podcast, você vai atrás de um seminário, você vai conversar com seu pastor, me indica um seminário, até na sua própria igreja, até na sua própria denominação, pode ter um bom seminário também de teologia, não é? Porque tendo a mentalidade que você vai para uma guerra, e para você vencer essa guerra, querido, você precisa estar bem munido e bem armado, ok? Outro ponto que eu quero citar com você é que aqui no Brasil nós temos inúmeras pessoas, graças a Deus, como puxando aí o que o Marquinhos falou, que pessoas, o contrário daquilo que foi falado no segundo bloco. O segundo bloco são pessoas que buscam teologia mais para se exacerbar, não é? Para encher o seu balão aí do narcisismo. Só que tem o outro lado da moeda também. Pessoas que entendem que a teologia serve para buscar um relacionamento mais profundo com Deus e para servir a sua comunidade de fé. E quando nós falamos de teologia e missão, nós temos, por exemplo, para ilustrar aqui, um pastor chamado Ronaldo Lindório. Eu não podia deixar de citar aqui nesse podcast, né? Porque falou hoje de missiologia no Brasil, nós temos esse pastor. Se você não conhece, eu também super te convoco. Olha só, tarefinha de casa do tio Gui. Olha só, você vai procurar no YouTube. Você vai procurar no YouTube aí, rapaz, Ronaldo Lindório. Você vai buscar informações, assistir vídeos dele. Aí tá é bom? Substância, viu, Gui? Como já diria o pastor aí o negócio... Substância, viu? Aí é diferenciado aqui, tá bom? Porque aqui no VPC Cast, querido, você só escuta coisa de primeira, tá? Para sua edificação. Então, meus irmãos, é isso para já nós encaminhando aí para finalizar esse podcast. Eu ouvi um ar. Tá muito bom, tá não? Tá muito bom, mas nós temos aí essa questão aí, viu? Capricha na edição aí, a galera que for fazer pra... Nós temos essa temática de missão para você ir pra guerra munido, armado. Nós temos ótimos referenciais quando se fala de teologia e missão, como o nosso querido pastor Ronaldo Lindório, e eu encerro falando isso, que é o título do livro, de falar hoje de teologia nos Estados Unidos e no mundo inteiro. Também tem esse nome muito forte, ele não está mais entre nós, né? Já está na glória com o nosso Pai Celestial, que é o Dr. R.C. Sproul. E ele tem um livro lá na capa, lindo livro, publicado pela Editora Fiel, #me patrocina também, Editora Fiel. Olha só, o nome do livro é Somos Todos Teólogos. O que ele quer falar com isso? Você que está me ouvindo, você sabe, cara, preste atenção, você sabe que você foi alcançado pela graça? Que Jesus morreu por você? Que ele pagou o preço pelo seu pecado? Isso é conhecimento de Deus, logo isso é teologia? Cara, deixa eu te dar uma informação, você é teólogo. Guilherme, eu sou teólogo. Você é teólogo, cara. Você é teólogo.
Mas eu não sou um teólogo, por exemplo, que nem um Augusto Nicodemos, como um Franklin Ferreira. Não, você não, né? Aí é uma profundidade mais. Busca, você quer? Busca, mas com aquilo que já foi falado nesse podcast. Com a intenção do teu coração de buscar um relacionamento mais profundo com o Abba e servir a sua igreja, tá bom? Então é isso aí que eu tenho pra te falar, cara. Tenho certeza que vai ser bênção na sua vida. Obrigado, viu, pessoal? Beleza. E aí, meu amigo Cris? A galera que tá jogando sério aí, dá pra melhorar um pouco aí essa formação? Dá pra, de repente, chegar aí no alcance aí do ataque de forma mais qualificada? Bem, pessoal, essa questão do pessoal que tá, vamos dizer assim, o pessoal do chão de fábrica, né? Galera aí mais no meio campo, que do ataque faz as coisas, entre aspas, acontecerem. O pessoal que tá nas ruas, que sai para evangelizar, as igrejas ali menores, eu faço parte de uma congregação que tem pouquíssimos membros, e há uma visão muito, muito simples e ao mesmo tempo simplista e muito clássica até mesmo de fazer o que a gente chama de missão. Então, evangelismo urbano, coisa parecida. É muito assim, a gente se reúne, pessoal, vamos orar, vem com os versos prontos, os folhetos para entregar e pronto, pé na estrada e vamos embora, vamos fazer as coisas acontecerem. Não é uma crítica ao método. O problema é quando você sai para fazer a vontade de Deus, seja no evangelismo em ônibus, como eu já fiz. Vamos para os antros de perdição no meio desse mundo aí, levar a luz no meio das trevas, eu encarei muitas madrugadas com alguns amigos jovens meus também fazendo isso. A gente não tinha muito preparo teológico por trás, nem tampouco muito tempo de crente, mas a gente tinha uma ideia na cabeça, né? E vamos fazer isso. Não é uma crítica a essa galera que faz isso. O problema é que tudo que a gente faz de cristianismo prático, quer a gente queira ou não, quer a gente assuma ou não, existe uma teologia por trás. Existe uma visão e um conceito teológico que alimenta isso. Mesmo que seja um conceito teológico que a gente não tem claro na nossa cabeça, mas existe uma teologia por trás. Por que eu estou comentando isso? Porque a maioria das vezes, 100% das vezes, essa teologia que está por trás da nossa prática, ela vai influenciar muito a maneira como tanto eu vou fazer algo, como a continuidade daquilo. Basta você olhar, por exemplo, certos fogos de palha, como a gente chama, em movimentos. A gente faz parte de movimentos universitários, a gente vê movimentos universitários nascerem e morrerem cotidianamente, a gente vê movimentos evangelísticos ascenderem e morrerem repentinamente. Por quê? Porque há uma teologia muito fragilizada por trás, e tem uma visão muito capenga a respeito de Deus, de salvação, de conversão, de discipulado, e conceitos que são extremamente importantes, e deviam fundamentar a maneira como a gente vai fazer as coisas. Aí o pessoal até começa a fazer as coisas, mas não leva à frente. Por isso que há uma necessidade de um preparo teológico mínimo por trás das coisas. Vou dar um exemplo básico. A gente estava até comentando aqui no off um pouco sobre isso. Se você fosse, por exemplo, ser enviado para um campo transcultural, ou mesmo para um outro estado, você vai pregar no sertão nordestino, por exemplo, Marquinhos aí faz parte de um grupo de missões dentro da própria igreja dele, que vai muito para o interior aqui do estado do Ceará e do Nordeste de uma maneira geral. Se você vai para essa região, você tem um preparo mínimo, você tem um conhecimento a respeito do lugar para onde você vai, as pessoas que estão ali, quais são os grupos religiosos que fazem parte, quais são as visões religiosas que existem. Existe um preparo mínimo teológico, como é que vai ser a nossa abordagem, qual o tipo de coisa que a gente vai falar, o que é que a gente pode ou não fazer. Há um preparo para enviar essa galera para lá. Se há um preparo para enviar uma pessoa de uma cidade para outra, mesmo que seja em outro estado, ou mesmo que seja em outro país, por que eu não devo buscar um preparo mínimo para poder alcançar as pessoas da minha própria cidade, as pessoas do bairro onde eu moro, as pessoas da rua onde fica a minha igreja? Entende? Então, isso é mito, é porque as pessoas não param para pensar um pouco nisso. Mas toda ação evangelística, toda ação missionária, macro, micro, ela precisa de um preparo, de um conhecimento teológico mínimo. E se engana, por exemplo, esses irmãos que acham que quando você está ali no seminário teológico, você vai estudar apenas coisas extremamente transcendentais. Você vai, não, vamos estudar aqui o terceiro céu, vamos ficar nisso durante 4 anos. Não. A gente vê coisas extremamente práticas. Você estuda antropologia, você estuda missiologia, você estuda missão urbana, estuda contextualização, estuda questões culturais, que são coisas que fomentam e que ajudam a gente a ter uma prática evangelística mais saudável, mais efetiva. Então, assim, pra galera que tá aí no chão, que eu aconselho, você não precisa nem entrar no seminário, mas busque conhecimento que fundamente a sua ação de maneira que você possa avançar de maneira mais eficaz, de maneira mais efetiva, e até para que você não se frustre também com as suas ações evangelísticas que não tem tanto efeito. Então o conselho para essa galera é,
Saiba por que você está fazendo as coisas. Saiba o que é que está por trás da sua motivação. Se você não tem isso claro na sua cabeça, talvez você precise rever até mesmo a sua própria conversão. Bom, então, essa galera precisa ter isso em noção. E aproveitando que o Gui falou a respeito de que somos todos teólogos, todos nós temos uma teologia por trás da nossa ação. Todos nós. E é preciso que você reveja se a teologia que está fundamentando as suas ações é uma teologia saudável, uma teologia morta. Do contrário, você vai estar, ao invés de gerando vida nas pessoas que porventura você venha a alcançar, vai estar gerando a morte. Bom, então é isso aí que eu tenho para dizer para a galera. Pessoal, a única parte ruim desse podcast é que ele acaba, né? Então, enfim, sou responsável por essa notícia, né, de informar para vocês que a gente já está concluindo esse podcast, mas não antes de vocês saírem mais municiados aí, de repente, com algumas dicas de conteúdos, de livros, de repente, algo que pode lhe ajudar nesse norte. Quem é que está falando sobre isso? Quem é que está trazendo esse link? Como é que esse elo pode ficar mais claro na minha mente? Então, para você ficar por dentro aí de essas e outras dicas, segue a gente nas redes sociais. Logo mais a gente vai apresentar novamente aí onde a gente está aí nas redes sociais para você continuar sendo edificado para a gente. Cris, Gui, sempre bom estar com vocês, meus amigos. Vocês realmente sempre trazem coisa boa. Vocês são sustância, como já diria meu querido pastor Jeremias Pereira. O prazer é todo meu, não é? Tá tendo a oportunidade de estar aqui, eu, um pecador, falando de um Deus tão lindo, tão grande, tão soberano, né? E tá aqui compartilhando com vocês aquilo que o Senhor ministra no meu coração, aquilo que o papai fala para mim, e como eu falei lá no início, eu volto a repetir, eu não posso deixar de compartilhar aquilo que eu tenho visto e ouvido da parte do Pai. Então, para você que acompanhou a gente até esse finalzinho, que Deus abençoe ricamente a sua vida, que o Espírito Santo te guie em toda a verdade ao qual foi declarado, as verdades que foram declaradas aqui, tá bom? Eu volto a reforçar o convite que o Marquinhos fez, acompanhar a gente aí nas nossas outras redes sociais, principalmente o Instagram, @vidasparacristo, tá bom? E eu deixo para você o que o irmão Oséias falou para aquela geração, e como a Bíblia ela é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã, vale para nós, como vale para nós também nos dias de hoje. Então lá em Oséias capítulo 6, verso 3, que diz que sigamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Essa é a nossa missão. Ame teologia, ame a boa teologia, ajude sua igreja, busque conhecer mais o Senhor, porque essa é a nossa missão. Afinal, a gente tem que fazer isso e quando nós podemos achá-lo. É assim? Valeu, meu povo! Show, pessoal. Para mim é um prazer sempre estar com vocês. A gente se sente renovado nesse tipo de situação, de conversar com irmãos na fé. O crente tem que estar junto mesmo, e conversando sobre coisas do céu e sobre coisas do reino, sobre o avanço do reino. E o que eu tenho para dizer assim, nessas considerações finais não tem nem muito o que complementar, não. Conhecer a Deus é fundamental. Busque aliar essas duas coisas na sua vida, você vai ver que você vai ser um cristão mais efetivo, mais eficaz. Busque andar com pessoas que tenham vontade também de fazer isso. Sei lá, se associe a grupos e a pessoas que façam um evangelismo eficaz na sua região, na sua cidade, na sua escola, na sua faculdade, e ao mesmo tempo procure estudar coisas que ajudem você a melhorar isso. Busque se engajar na sua igreja, porque quando você tem serviço, tem coisa para fazer, você vai buscar conhecimento para ajudar a fazer aquilo. Então, a gente precisa sair de um cristianismo muito de claustro, muito de culto, de liturgia. Não estou dizendo que você deve ser desigrejado, pelo contrário. A gente precisa fazer com que o nosso cristianismo transborde das paredes da nossa igreja para as ruas. E isso é bom, porque se eu tenho uma igreja saudável, uma teologia bíblica saudável, se eu tenho um compromisso com o estudo a respeito das coisas de Deus, eu vou ter muito mais probabilidade de estar fazendo uma missão, a missão para a qual Deus me chamou, seja uma missão pessoal, secular, ou uma missão qualquer, de maneira mais efetiva, tá bom? Busque ler livros, conteúdo, e Deus é bom, conteúdo não falta, não vou nem fazer aqui muito mais merchan, mas tem muito conteúdo bom na internet, tanto gratuito, como busque investir um pouco mais na sua formação também. Você gasta aí R$ 1.400 no smartphone, não faça não. Pegue metade desse valor e invista aí num curso de missões urbanas para a sua vida, que é muito melhor, tá bom? Deus abençoe, muito obrigado e até a próxima, pessoal.
Muito obrigado para você que acompanhou a gente até aqui, o final, nossos guerreiros e heróis, né, que conseguiram aí, ao longo de todo esse tempo, estar com a gente. E como já diria o nosso querido Hernandes Dias Lopes, que exista luz na sua mente, mas também fogo no seu coração. Tá ok, queridão? Um abraço para vocês, Deus abençoe a todos e até a próxima. Encerrando mais um episódio do VPC Cast. Tenho certeza que a sua vida foi edificada. E fica ligadinho nas nossas redes sociais, hein? Lá no Instagram, @VidasParaCristoCE e no Facebook, Vidas para Cristo CE. Que Deus te abençoe e até o próximo episódio.